Você já parou para pensar que os investimentos que você tem no mercado financeiro, falando do seu CDB, da sua carteira eficiente, daquela que você está guardando para sua aposentadoria no longo prazo, suas ações, seus títulos do Tesouro, eles são o pior investimentos que você pode ter? É isso que eu estou falando mesmo. A gente está falando aqui no canal da Rio Claro Investimentos, que é uma gestora de investimentos que trabalha no mercado financeiro, e eu estou dizendo que o pior investimento que você pode ter são esses ativos que você tem no mercado financeiro. E hoje nós vamos entender o porquê disso e o que isso significa. Mas antes de se desesperar, fique tranquilo que você vai entender muito bem no final desse vídeo o porquê eles são o pior investimentos que você pode ter e como isso vai te ajudar a tomar sempre as melhores decisões dentro da sua vida financeira. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro na Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora completamente independente que trabalha para você para garantir que você está sempre tomando as melhores decisões na sua vida financeira. E um dos pontos mais importantes que a gente tem para poder tomar essas decisões da forma correta é entender o custo de oportunidade de toda e qualquer decisão financeira que você tem que tomar e como o mercado financeiro vai estar presente em todas essas decisões de alguma forma para te ajudar ou te atrapalhar em tudo que você vai construir que envolve dinheiro, que envolve a sua vida financeira. Quando eu falo que o mercado financeiro é o pior investimento que você pode ter, é exatamente entendendo que, por melhor que seja a sua carteira, seja uma carteira conservadora, seja uma carteira mais agressiva, qualquer coisa que você faça dentro da sua vida financeira precisa ser melhor do que aquilo que você está fazendo ali. Porque provavelmente aquilo que você está fazendo no mercado financeiro é o investimento mais seguro, mais líquido e mais tranquilo que você pode fazer na vida. Um exemplo que a gente usa muito até para ilustrar essa questão é a própria poupança, né? Aí comparando um pouco de mercado financeiro com mercado financeiro. Imagina que você investe na poupança, que por algum motivo ainda é o ativo que os brasileiros mais investem. Qual o sentido de você fazer isso? Qualquer pessoa que entende um pouquinho daquilo vai entender que a poupança sempre rende menos do que um ativo qualquer que renda 100% do CDI. Ela é mais arriscada do que o Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro da economia, e logo rende menos. Tem mais risco, não faz sentido nenhum para ninguém, nunca. Por que alguém vai investir em um ativo que é mais perigoso e rende menos? Quando a gente traz isso para a vida real, a gente pode contar, por exemplo, uma história de um investidor bem comum que vendeu o apartamento dele, né? A gente já viu algumas vezes histórias bem parecidas com essas e agora está tentando decidir o que fazer com aquele dinheiro. Pense que ele recebeu ali em torno de R$1,5 milhão. Ele tinha aquele apartamento como uma fonte de renda para ele, né? Ele complementava a renda dele com o aluguel e agora está tentando decidir como que ele vai aplicar esse dinheiro da melhor forma possível e pensou em 3 soluções. A primeira delas é comprar outro imóvel ou outros imóveis. Ele começou a olhar ali as opções possíveis. Os imóveis estavam dando algo ali em torno de R$4 a R$5 mil de aluguel por mês. Não dá para ter uma projeção muito clara de se eles vão valorizar ou não, o quanto, mas historicamente ali na região que ele tem olhado não tem valorizado muito. A segunda opção que ele teve foi abrir uma franquia, conversou com algumas empresas, achou uma bem legal que combinava com ele, que ele gostaria de trabalhar naquilo. E a projeção, o plano de negócios era que ela poderia dar entre 10 e 20 mil reais por mês ali, bem melhor do que o aluguel do apartamento, aparentemente. E claro, se ele quisesse vender depois, podia até ser que ele conseguisse alguma valorização no negócio. E a outra opção, que ali era investir no mercado financeiro, construir uma carteira bem diversificada. No patamar atual, claro, ela ia ter ali algo em torno de um retorno real de 8% ao ano, 7% ao ano, acima da inflação, que daria ali entre 10% a 13%, 14% ao ano de retorno ao longo do período, uma carteira bem conservadora para ele gerar renda ao longo desse período. Qual que é a resposta certa? Qual é a escolha que ele deve fazer?
Quando a gente olha essas três informações com esses três dados, a gente vê claramente que, pelo menos nessa situação, é óbvio que ele deve escolher a terceira opção, que é investir no mercado financeiro, pelo menos se ele está olhando só a parte matemática da coisa. Por quê? O principal ponto que a gente vê é o risco. Ao contrário do que muita gente acha, um imóvel ou alguns poucos imóveis são muito mais arriscados do que uma carteira de investimentos, onde você vai ter ali imóveis, renda fixa, ações, uma diversificação enorme. Se alguma coisa der errado com algum daqueles investimentos, vai ser apenas uma pequena parte dos seus ativos. Já o imóvel, nesse caso principalmente, seria uma concentração enorme em um ou poucos ativos, que se algo der errado com eles, pode perder muito dinheiro. Se o imóvel ficar desalugado, você vai ficar negativo e vai ter um retorno muito baixo. Então, você tem um problema muito sério quando você investe ali, e aí o retorno esperado ainda está mais baixo do que do mercado, não faz sentido. Já quando a gente vai, por exemplo, para a franquia, poderia ser um bom negócio, mas com o retorno que está sendo prometido entre 10% e 20%, talvez você ganhe ali 3, 4, 5% a mais do que o que você teria na sua carteira de investimentos, com menos previsibilidade, com funcionários tendo trabalho, tendo risco, podendo estar errado, podendo abrir no lugar errado, podendo ficar muito negativo se você tiver um processo trabalhista, se você não trabalhar direito o seu capital de giro, se por algum motivo aquele negócio parar de funcionar, ficar parado como aconteceu na pandemia. Tudo isso é um risco muito grande para ser corrido, além de dar um trabalho enorme, que o imóvel também daria trabalho, menos do que o negócio dá muito trabalho, para ter ali algum ganho percentual de pouco ao ano que não valeria a pena. A lição aqui é o que então? Por que o mercado financeiro é o pior investimento que você pode ter? É porque, de fato, ele é a baliza que você deve ter dentro dos seus investimentos. Todo mundo deveria ter alguma liquidez, um dinheiro investido, dentro da realidade de cada um, claro. E qualquer outro investimento que você vá fazer na sua vida tem que render significativamente mais do que aquele retorno que você espera ter dentro da sua carteira de investimentos. Senão, não faz sentido você sair do seu sofá para poder se estressar fazendo uma construção, comprando um imóvel, abrindo um negócio ou qualquer outro tipo de investimento, seja na economia real ou não, que vá dar trabalho e vá ter mais risco do que aquilo que você está fazendo dentro dos seus investimentos. A sua carteira de investimentos, ela é o investimento mais previsível e mais seguro que você pode ter, seja qual for o seu perfil, mesmo que você esteja um perfil um pouco mais agressivo, buscando um retorno um pouco maior. Se você está de fato pensando no longo prazo, investindo da forma correta, você vai estar com muita tranquilidade, sabendo para onde você está caminhando e tendo liquidez caso você precise mudar de rumo ou que você precise aproveitar uma oportunidade ou precise resolver alguma emergência, muito maior do que você teria se tivesse um negócio, se tivesse um imóvel ou qualquer outra questão. Isso, é claro, não é uma defesa de que você não empreenda, pelo contrário, você deve empreender e é assim que você com certeza vai gerar riqueza, especialmente no curto, médio prazo. É trabalhando, é empreendendo, é buscando grandes negócios, é daí que você vai gerar provavelmente a maior parte do seu retorno ao longo da vida. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter em paralelo aquilo ali que é a questão mais segura que você vai ter, que são os seus investimentos, o patrimônio que você vai construindo ao longo da vida, com liquidez para poder conseguir atingir esses objetivos na vida real e com muita tranquilidade poder fazer isso deitado no seu sofá, viajando em qualquer lugar, porque quem investe direito não tem muito trabalho com isso. É só colocar o dinheiro ali, esperar ele crescer e fazer algumas poucas rebalanceamentos ao longo da vida, ou, claro, se você tiver um gestor como o da Rio Claro Investimentos, né, você tiver um trabalho, alguém que trabalha para você e você pode confiar, fica mais fácil ainda. Então, se você quer entender não só como investir o seu dinheiro da melhor forma possível, ter o melhor resultado possível usando o mercado financeiro dentro da sua realidade, dentro do seu planejamento financeiro, mas também como tomar as decisões certas e saber se você deve ou não comprar um imóvel, quando que você deve fazer isso da forma correta, se você deve ou não abrir uma empresa, quais são as pegadinhas que você pode cair nesse caminho e se os retornos esperados que você tem com esses investimentos
fazem sentido ou não, ou se existem oportunidades melhores, mais seguras, mais líquidas para você fazer na sua vida financeira, não deixe de marcar uma reunião com um dos planejadores aqui da Rio Claro Investimentos. A gente vai deixar aqui embaixo tudo que você precisa para poder agendar a sua reunião, fazer essa primeira conversa sem custo nenhum e um diagnóstico completo da sua vida financeira para garantir que a partir de agora todas as decisões que você tomar serão realmente eficientes dentro da sua vida financeira.